Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento, versículo por versículo. Irmãos, eu não anoto não, mas salvo engano nós acabamos o capítulo 6, procede? É isso mesmo? Alguém sabe dizer? Alguém confere aí? Não foi isso? Pronto, Fábio confirmou. Acabamos o capítulo 6, então vamos começar o capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso de número 1. Mateus 7, verso 1. Se você tiver uma dúvida acerca do que for falado aqui, você pode perguntar. Se você quiser colaborar, pode colaborar. No intuito de crescer, você tem a oportunidade. Quem abriu, diga aleluia. Quem está procurando, diga glória a Deus. Edna deu um glória tão alto que se eu não esperar, eu vou ficar constrangido. Vou esperar, Edna. Vou esperar. Mateus capítulo 7, verso 1. Mateus capítulo 7, verso de número 1. Rapaz, o poder da palavra de Deus, né, é uma coisa que a gente não pode mensurar, né? Equivocadamente, as pessoas que estão aqui, algumas pessoas que estão aqui estudando a palavra, podem pensar assim, equivocadamente: pô, o pastor sabe isso aqui. Eu também estudo, irmão, também estudo, normal. E cada estudo que eu faço, acreditem, vem uma coisa nova que eu não sabia. Então é o poder, esse poder nunca esgota. Você lê o negócio aqui 10 vezes, na 11ª, Deus lhe mostra uma outra coisa. Não é uma outra coisa diferente, uma coisa concernente ao contexto que você ainda não tinha percebido. É o poder da palavra, é uma fonte, irmão, inesgotável de conhecimento, a palavra de Deus. Como é bom poder estudar a palavra de Deus, é uma maravilha, é uma verdadeira bênção. Então nós não podemos de maneira nenhuma ignorar a palavra, ter a palavra como um livro comum, que a gente lê de vez em quando. A palavra é para ser lida, meditada, estudada, ruminada diariamente. Mas Mateus, abriu Edna? Esperar a Dona Van abrir Mateus 7, só a senhora, Dona Van, que tem moral com Jesus, tem moral com a gente, com essa máscara vermelha aí, toda cibolina, toda bonitona. Abre aí Mateus 7, para a gente começar. A partir do verso 1, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Olha como já começa, olha como já começa. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Olha que porrada na gente, logo no começo. Em mim, na gente não, né? Em mim. Olha que porrada. Aí eu vejo um irmão fazendo alguma coisa, ainda que seja errado. Qual é a minha obrigação? Orar ou ir a ele para convencer do erro dele. Mas aí eu julgo, eu comento, eu aponto. Pois bem, eu não estou fazendo isso? Com a mesma medida que eu estou fazendo isso, Deus vai fazer isso comigo. Então por isso que ele já começa o capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Verso 3. E por que reparas tu no argueiro? Argueiro é um cisco. O argueiro é um cisco. Por que repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave? A trave é um tronco grande. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Será que tem alguém nessa vida que consegue enxergar um cisco no olho do irmão, mas não consegue enxergar a trave que está no olho dele? O pedação de madeira que está no olho dele? Minha irmã Dora, será que existe gente assim? Existe? Na opinião da senhora, existe? Existe, Ricardo? Gente assim, que consegue enxergar. A irmã Conceição está lá na porta, daqui eu consigo enxergar um cisco no olho dela, mas eu não consigo enxergar o pedaço, o tronco de madeira que está no meu. Existe gente assim, Ricardo? Você acha que existe, Eduardo? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu? Como é que você pode tirar o cisco do olho do seu irmão, se tem um tronco bem grande no seu olho? Aí, olha o que Jesus diz. Quem diz isso é a palavra. Hipócrita. Quem é hipócrita? Quem consegue enxergar o cisco no olho do irmão e não tira o tronco grande que está no seu. Quem faz isso, segundo a palavra, é hipócrita. Hipócrita.
tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus está dizendo que eu tenho que cuidar primeiro de mim. Se eu não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar de alguém? Se eu não tirar, não procurar tirar da minha vida aquilo que atrapalha a minha vida e atrapalha meu relacionamento com Deus, como é que eu vou querer cuidar de outra pessoa? Não posso. Segundo a palavra de Deus, isso é hipocrisia. Hipocrisia. Eu tenho que cuidar de mim. Com todo respeito, você tem que cuidar de você, em primeiro lugar. Claro que você pode ajudar alguém necessitado, mas se você consegue enxergar na vida de todo mundo defeito e não vê na sua, você está fora do padrão. Está errado isso. A gente tem que começar pela gente. Verso 6: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Não dei aos cães as coisas santas. No Velho Testamento, os sacerdotes comiam aquelas coisas que a pessoa fazia uma oferta, um sacrifício a Deus de um animal, por exemplo. Aí matava o animal, sangrava, queimava o animal, e aquela carne ia para o sacerdote. Eram as coisas santas. Um sacerdote não é pegar aquele negócio que foi consagrado a Deus para dar um animal. Isso já não cabe. Mas não é nem disso que a palavra está falando. A palavra não está falando nesse sentido de animal. Esse versículo se assemelha a Tito 3. Abre aí, por gentileza, Tito 3, verso 10. É isso aqui que a Bíblia quer dizer. Tito 3, verso 10. Quem abriu, diga aleluia. Quem está procurando, diga glória a Deus. Abra aí para você ler na palavra. É bom ler, né? Eu falando tudo bem, mas o poder está meio... Eu falando da palavra é bênção, mas você lendo é melhor ainda. Tito 3, verso 10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Você vai levando a palavra para um herege, em outras versões diz o herege. Você leva a palavra para o herege, o cara escarnece, zomba, dá risada. A Bíblia diz uma ou duas vezes, depois evite. Você já lançou a semente, já fez sua parte. Porque a gente não vai converter ninguém. Essa semana o irmão mandou uma mensagem de zap. Pastor, eu estou meio triste. Eu digo, por quê? Porque eu tenho um amigo que é ateu e eu não consigo trazer ele para Jesus. Eu digo, você tem feito o quê? Toda vez que eu estou com ele, eu prego a palavra. Eu digo, você está fazendo sua parte. Se alegre. Você está fazendo sua parte. A Bíblia não garante que a gente vai falar e a pessoa se converter, não. A Bíblia, ela nos dá consciência que nós devemos semear a palavra. O converter já é a parte de Deus. É Deus que faz isso. A nossa parte é levar a palavra. Nós semeamos a palavra. Nós somos os instrumentos de Deus para aquela mensagem de salvação chegar na outra pessoa. Se você fez isso, você realizou sua missão com sucesso. Se a pessoa se converter, Deus a convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Compete a Deus, é a parte de Deus, mas a sua parte é levar a palavra. Então eu disse para ele, rapaz, você tem que estar alegre, você está triste, está fazendo sua parte. Então se encontrar alguém, zombador, escarnecedor, que dá risada, não sei o quê, uma ou duas vezes, depois evite. Isso que é não dar aos cães as coisas santas, nem deitar aos porcos as vossas pérolas. Imagine, não é nesse sentido, né? Que aqui é um sentido metafórico, literal. Você comprar um colar de pérolas, eu não sei, eu nunca comprei um colar de pérolas. Você, Costa, que já deve ter comprado um. Quanto é um colar de pérolas? Que eu nem tenho ideia. Sabe não? Alguém aqui já comprou um colar de pérolas? Eu nunca comprei, não sei. Mas é caro. Imagine você pegar isso e botar na porquinha. Você dá um banho na porca, limpa a porca,
passa até perfume na porca, toda bonitinha, bota um lacinho na porca. Quando você bota o colar, a porca vai para a lama. E o pior, e a Bíblia diz que tem aqui umas porquinhas aqui que podem ir atrás da pessoa e despedaçar. Então, ao herege, aquele que a Bíblia chama também de irreconciliável, em outro momento, uma ou duas vezes, e evite, faça a sua parte, leve a mensagem e evite. Verso 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Eu sou todo exagerado, mas é isso mesmo. Veja a profundidade desse versículo, olha a profundidade desses dois versículos, vou repetir, que às vezes, irmãos, a gente lê assim por cima e não repara. Por isso que a Bíblia tem que ser estudada, não é lida apenas, estudada, pesquisada. A Bíblia é mentirosa? Não, a Bíblia não é mentirosa, a Bíblia é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade, e Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Olha o que está escrito, pedi e dá-se-vos-á. Se você pede, aquele que você pede, aquele a quem você pede, que é Deus, vai te dar. Se você busca, você encontra. Se você bate, a porta vai se abrir. Aí o verso 8, aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. A Bíblia não diz assim, se você bater, talvez se abra. Não tem esse talvez. Se você pedir, talvez você receba. Não tem esse talvez. Aqui diz, se você pede, você recebe. Se você busca, você encontra. E se você bate, a porta se abre. Mas por que muita gente bate e a porta não abre? Por que muita gente pede e não recebe? Por que muita gente busca e não encontra? Porque não persevera. Bate assim, não abriu, vai embora. Não, irmão. Vai perseverar. Perseverar. Para Ana Paula me conquistar, foi uns 2 anos de investimento, uns 2 anos me paquerando, até eu dizer sim para ela. É uma vencedora. Hoje ela desfruta da bênção de Deus na vida dela. Essa pessoa bonita que está aqui. Mas tem que perseverar. Imagine, Deus, o Senhor me conceda não sei o quê, acabou ali, não pede mais, esqueceu. Não, irmãos, perseverar. A Bíblia garante, a Bíblia não mente. Se Jesus dissesse assim, aquele que pede, talvez receba, aí ia ser uma aventura. Talvez eu receba, talvez eu não receba, eu vou aventurar para ver. Mas aqui ele diz, é bem claro, aquele que pede, recebe. O que pede, lá na frente ele vai dizer, muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos para o nosso deleite. Mas tirando isso, aquele que pede, recebe. Mas por que muitas vezes eu peço e não recebo? Porque eu não persevero em pedir, eu desisto, eu desanimo, porque eu peço e quero logo agora, quero para amanhã, não tenho paciência de esperar, quero tudo do meu jeito, e as coisas funcionam de acordo com o relógio de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas, e quem determina esse tempo? Deus. Às vezes eu quero determinar o tempo, Deus, se não foi tal tempo, eu vou me embora, eu vou sair perdendo, porque Deus não vai se submeter aos meus caprichos, porque quem sou eu diante de Deus? Quem é o ser humano diante de Deus? Então Deus não vai se submeter aos caprichos de ninguém. Ninguém. Então as coisas funcionam de acordo com a vontade dele. Porque aqui garante, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate se abre. Mas por que não é assim com todo mundo? Porque falta perseverança. Precisamos, irmãos, perseverar, continuar, insistir. Se a gente chega no banco, chega no Bradesco da Liberdade, tem 30 pessoas na fila. Normalmente, não é que todo mundo vai fazer isso. Normalmente a gente reclama. 30 pessoas. Se tiver 15 pessoas. Se tiver 5 pessoas. Se tiver uma só, nem para não ter ninguém. A gente sempre reclama. Sempre tá ruim. Aí Deus quer que a gente espere um pouquinho ali para a gente buscar Ele, perseverar. Para a gente essa espera já é desanimadora. Não, irmãos, precisamos perseverar. O patrão diz assim para a gente, você vai ser contratado para lavar 3 janelas. Aí o patrão nunca está no trabalho, ele nunca está lá. Aí no dia que a gente está lá, que ele está lá, a gente lava 4, 5, só para agradar ele. Com medo de perder o emprego, a gente para ele lava 4, 5. Para lavar 3, a gente lava 4, 5. Para Deus a gente não faz assim. Muitas vezes não fazemos assim.
Então a Bíblia garante que o que você pedir a Deus, se for para a glória de Deus, se não for um pedido para você usar no seu deleite, se não for um pedido que vá ser desarmonioso em relação à palavra, se você pedir, você recebe. Agora, por que muitas vezes não recebemos? Porque não perseveramos. Qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra? Quem é o pai aqui que o filho pede um pão, o pai vai dar uma pedra? Nenhum pai faz isso. E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente. Imagine, o menino diz, meu pai, eu quero comer uma moqueca. O pai vai dar uma serpente? Moqueca de serpente? Pelo amor de Deus, é peixe. Então, se o filho pede para o pai dá. Olha o que Deus diz, se vós, pois, verso 11, se vós, pois, sendo maus, aí, irmãos, vou falar baixinho aqui para não ofender ninguém. Se vós, pois, sendo maus, ele está falando de todo mundo aqui, irmão, não escapa ninguém, não escapa ninguém. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Se o homem que é mau dá a coisa boa, Deus que é perfeito não vai dar? Claro que vai dar. Ele está dizendo, se o pai de família dá o que o filho pede, se você bate aqui, eu não vou abrir? Se você pede aqui, você não vai receber? Se você busca aqui, você não vai achar? Claro que vai, mas porque a gente não acha, a gente não persevera. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Lei e profetas está falando do Velho Testamento. O que é o Velho Testamento? Amar a Deus acima de tudo, amar o próximo. Então Deus está dizendo aqui na palavra dele, aquilo que você quer que façam para você, faça para os outros. Eu quero receber coisas boas, né? Então que eu faça coisa boa para o outro. Eu quero receber gestos educados, né? Que alguém passe bom dia, como vai, me dê um abraço. Eu quero isso, né? Que eu faça isso com o outro. Aí a pessoa vem me dar um bom dia, eu nem respondo, porque eu estou chateado, não respondo. Pô, se eu não gosto de receber isso, por que eu dou isso? Se eu, olha como os detalhes da Bíblia, se eu fizer com os outros aquilo que eu quero que façam comigo, eu vou estar agradando a Deus, só isso. Os dois caminhos, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Dois caminhos, duas portas. A porta estreita, que dá no céu, e a porta larga, que dá no inferno, que dá na perdição. A Bíblia, em relação à porta estreita, diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Duas portas. A estreita leva para a salvação, a larga para a condenação. A Bíblia quem está dizendo: poucos entram pela estreita, muitos vão entrar pela porta larga. A Bíblia que está dizendo. Então quem vai se salvar? A minoria. Se poucos passam pela estreita e muitos passam pela larga, quem vai se salvar é a minoria. Então, na minha opinião, aí você pode não concordar, na minha opinião, a gente nunca vai ganhar o Brasil para Jesus, nunca. Porque se poucos que passam pela porta, como é que a gente vai ganhar o Brasil todo, a América toda? Nunca vai ganhar. Mas a gente nunca deve parar de evangelizar, nunca. Porque a gente não sabe onde Deus quer chegar, a gente não sabe. A Bíblia diz que poucos vão, a minoria vai salvar. A Bíblia diz isso, mas a gente tem que continuar semeando, porque a gente não sabe quem é quem. A Bíblia diz que no final, os anjos separarão o joio do trigo. Então, nossa função é evangelizar, mesmo sabendo que poucos vão passar por essa porta estreita, porque não é fácil, viu, irmão? Não é fácil não, viu? Passar de qualquer jeito é fácil, mas servir a Deus de acordo com a palavra requer muita renúncia. Os falsos profetas, verso 15: acautelai-vos, tenham cautela, né? Porém,
dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por que não? Por seus frutos o conhecereis. Como é que você vai conhecer um falso profeta? Como é que você vai conhecer uma pessoa que não está frutificando de Deus? Justamente pelo fruto. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros? Alguém vai pegar uva no espinho? Não vai. Alguém vai pegar figo no abrolho? Abrolho é aquele recife, né, que tem no mar, aquelas pedras no mar, aquele recife, aquele negócio. Alguém pega a figa ali? O figo está na figueira, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Como é que a gente deve avaliar se a pessoa é de Deus ou não? Pelo fruto, pela conduta, pela vida. É assim que a gente avalia. Não é pela aparência. Não é porque está de paletó e gravata. Não é porque não usa um brinco e está de cocó. Não é por isso. Não é porque está de saia, não está de calça. Não é porque está de bermuda, não está de calça. Não é por isso. São os frutos. É o que ele tem frutificado em sua caminhada. Se os frutos forem maus, a árvore não é boa, ele não é boa coisa. E a árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada fora. Não tem comunhão com Deus. Mas se dá bons frutos, é uma boa árvore e tem agradado a Deus. Agora, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Que coisa dura de ouvir. E eu falo Senhor, Senhor. Eu falo Senhor, Senhor. Eu falo Senhor, Senhor, eu falo. Mas será que eu tenho feito a vontade de meu Pai que está nos céus? Senhor, Senhor, todo mundo fala. Todo mundo fala Senhor, Senhor. Mas esse todo mundo aí, será que está fazendo a vontade do Pai que está nos céus? Então falar Senhor, Senhor, não comove Deus não. Todo mundo fala. Eu falo. Sou eu quem mais falo Senhor, Senhor. O que Deus quer saber é se a pessoa faz a vontade dele. É isso que ele quer saber. Falar Senhor, Senhor é insuficiente. Tem que fazer a vontade de Deus. Olha que coisa triste de se ouvir. Quem ouviu o que Deus vai dizer aqui, olha que coisa horrorosa para quem vai ouvir. Para a gente não, em nome de Jesus, para quem vai ouvir. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? A profecia aqui foi o nome de Deus, viu? E em teu nome não expulsamos demônio? Demônio não sai por tempo de igreja, demônio não sai pela placa, por religião, demônio só sai em nome de Jesus. Não, em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Maravilha! Fogo cair do céu, a pessoa tem uma perna, nasce outra perna, a pessoa está no estado terminal, ou a medicina diz que vai morrer, e a pessoa é curada, só maravilha. Não fizemos muitas maravilhas em teu nome? E então lhes direi abertamente, sem reserva, não vai dizer escondido, discretamente, vai dizer de maneira aberta: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então quem é que vai ouvir isso aqui? Aqueles que Deus não conhece. E quem é que ele não conhece? Mesmo estando dentro das igrejas, aqueles que praticam a iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é a prática contínua do pecado. Uma coisa é eu na minha fraqueza. Deixa eu dar um exemplo. Sei lá, com meu nome não, vou dar o nome de outro aí. A pessoa aí, você gostou da Jandiara, vou dizer que não é meu nome não. Sei lá, a pessoa comete o pecado A, sem querer comete o pecado A. Não é uma fraqueza, a fraqueza é que não é que todo fraco comete um pecado assim, que vai trazer uma consequência mais séria. Mas todo mundo enfraquece. Mas esse enfraqueceu e acabou pecando. Enfraqueceu e pecou. Se arrependeu, Deus perdoou. Mas depois ele pecou de novo o mesmo pecado. Aí fica nessa a vida toda. Fica a vida toda no mesmo pecado. Isso é iniquidade.
aos olhos de Deus é iniquidade. Uma coisa é você deslizar. Paulo falou assim, ó, que enfraquece que não eu. Ou seja, por que todo mundo pode se enfraquecer e eu não posso? Paulo, apóstolo Paulo, meu irmão, apóstolo Paulo. Então, quem que nunca teve dificuldade de orar? Hoje eu não estou afim de orar. Isso acontece, pode acontecer com qualquer um. Mas por que acontece isso? Não estou afim de orar, vou tomar uma? Não. Aí faz um negócio, Deus perdoa. A pessoa se arrepende, Deus perdoa. Aí depois tem um problema, esquenta a cabeça, ao invés de se aliviar nos pés de Cristo, orar, chorar, vai tomar uma. Aí depois vai tomar uma. Toda vez tomando uma. Aí 20 anos na igreja, já tomou um alambique todo já de cachaça. Isso é iniquidade. É capaz de chegar na porta do céu cheio do pau. Aí, não te conheço não. Te conheço não. Então a prática contínua daquele pecado é iniquidade. E quem vive assim, pode estar na igreja, fazendo maravilha. Olha que profundidade. Tudo para mim é profundo, né? É exagero meu. Enfim, eu sou assim mesmo. Mas veja só, está na igreja fazendo maravilha. Profeta, o vaso, fazendo maravilha. Fique de pé aí que Deus... Mas por trás, está lá, na iniquidade. Aí quando chega no céu, já chega lá furando a fila, que é vaso, não vai nem pegar a fila, já chega furando a fila, dá carteirada de profeta, quando chega na porta, aqui ninguém te conhece não. Eu expulsei tanto demônio, lá ele expulsou tanto demônio, lá ele fez isso e aquilo, fez chover, abriu o céu, rua de ouro. Nunca vos conheci, nunca. Afaste-se de mim, porque você conhecia a minha palavra, você sabia dos meus mandamentos, você sabia que eu tinha um plano na sua vida, mas você preferiu viver uma vida de iniquidade. Eu não tenho comunhão contigo. Que coisa dura, irmãos. Quem vai suportar ouvir uma palavra dessa? Uma palavra dessa é insuportável. Ouvir isso de Deus na reta final. Que Deus nos livre de ouvir isso. E que livre todo, que ninguém se encaixe nesse versículo. Que isso é muito duro. Porque aqui não tem mais misericórdia não, aqui já é juízo. Não tem mais misericórdia não, já foi. Pelas nossas obras. Aqui hoje tem misericórdia. Aqui hoje, se a gente se arrepender aqui, tem misericórdia. Mas chegar nesse dia aqui, nesse momento, não tem mais. Agora vai seguir o juízo. Andou de acordo com a palavra? Andou fora da palavra? Então não é, eu sou daquela igreja, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem que, por isso que eu digo, irmãos, é fácil servir, para mim não é não. Eu li hoje não, eu li essa semana no WhatsApp, alguém botou no WhatsApp lá, alguma coisa assim, mais ou menos assim. A gente mata um leão por dia, e se você não matar o seu leão hoje, amanhã você vai ter que matar 2. Eu digo, é bem por aí, é bem por aí. Quem tem vida fácil aqui? Eu acredito que ninguém tem a vida fácil, porque alguém aqui pode ter um emprego muito bom, está cheio de dinheiro, não tem problema financeiro, mas pode ter um problema na saúde, mas pode ter um problema na família, mas pode ter um problema com o vizinho. Entendeu? Então todo mundo passa suas dificuldades. E a gente tem que passar pela dificuldade da maneira que a Bíblia nos orienta. Engraçado, né? Aí a Ana Paula enche meu saco, para eu desabafar, eu dou um murro na porta. Pá! Vou desagradar a Deus. Aí eu vou ter que ter paciência para suportar aquele momento dela difícil. E se aquele momento durar uma semana? Eu vou ter paciência para suportar uma semana. Agora é fácil ficar uma semana suportando uma mulher rixosa? E graças a Deus que a minha não é. Imagine, aquela mulher enchendo o saco a semana toda. Quem aguenta? Qual é o crente que aguenta? Qual é a mulher que aguenta aquele marido? A torneira está vazando, a mulher, meu bem, conserte a torneira. O cara, tá, já vou. Um dia, a torneira pingando. No outro dia a mulher, meu filho, conserta a torneira, homem, já vou. Um mês a mulher pedindo, quem aguenta? Qual mulher que aguenta? Aí um dia a mulher diz assim, rapaz, conserta aquela torneira, rapaz. Aí, calma mulher. Para a gente não agir assim, tem que negar nosso eu. Porque eu não acredito, não é que você seja mentiroso não, mas se você me disser que você não sente vontade de, às vezes, falar um pouquinho mais alto, eu não acredito não, porque é do ser humano isso. É do ser humano. Então, servir a Deus
é renúncia atrás de renúncia. Renúncia atrás de renúncia. E Pedro ainda vai dizer lá na frente, se a gente sofre injustiça e se comporta bem, Deus se alegra quando a injustiça chega e a gente se comporta bem. Deus se alegra. Entenda a mente de Deus. Não dá para entender. Quando vem a coisa, você é inocente, alguém diz você é culpado, e você age na maior paciência, prova a sua inocência na paz, não maldiz aquele que está lhe caluniando. Deus se alegra com isso. Deus se alegra. Agora, se você disser, eu não sou otário não comi a regra no mundo, ele vai ver, eu vou largar Jesus por 2 minutos, aí você vai desagradar a Deus. Todo mundo na rua vai dizer, ô valentão, massa, ótimo. Mas o céu vai dizer, seu comportamento desonrou a Deus. Às vezes a gente quer agradar a galera, quer agradar os homens, mas não quer agradar aquele que nos chamou. A gente tem que agradar a Deus. Ainda que todos os homens nos condenem, ainda que todos os homens falem mal, ainda que todos os homens digam que a gente é otário, agrada a Deus. Imagine para um homem, a mulher vai e trai o homem. A mulher trai o homem. Coisa difícil, traição já é ruim, né? Na minha opinião, até pelo fator cultural, para o homem é pior ainda. Que a mulher é enganada, o homem é corno. Desculpa eu falar aqui, mas a verdade é essa aí. Lá fora a verdade é essa. Mulher é traída, mulher é enganada. A mulher foi vítima de um safado, mas o homem é corno. Agora imagine, você passa na rua, o povo, olha o corno, olha o corno, olha o corno, olha o corno. Aí você diz assim, Jesus, o que é que eu faço? Quero me separar. Aí Jesus lhe diz assim, ó, perdoe, porque eu tenho um plano na sua vida com ela. Diga que é fácil perdoar. Aí você perdoa. Aí tem que sair para ir para a igreja, para qualquer canto. Aí aqueles que lhe chamam de corno estão tudo no muro. Você de mão dada com sua mulher. É fácil isso? Olha o corno. Ih, para ali. Sem vergonha, ainda ficou com ela. Isso é fácil? Aí você vai querer agradar esses, dizer, não te quero mais, vai para lá e pegar logo outra. Vai querer agradar esses ou vai querer agradar a Deus? Porque essa torcida aí é inflamada pelo inferno, para fazer com que você tenha uma conduta que seja contrária à palavra. Tem que agradar a Deus, irmãos. E muitas vezes é cortar na nossa carne. É difícil, mas é possível, porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Agora diga, é fácil servir a Deus? É fácil, para mim é fácil servir a Deus de qualquer jeito aí. Esses crentes aí, como é que fala? Banda voou, aí é fácil. Sem compromisso, aí é fácil. Mas servir a Deus, de acordo com a palavra, é renúncia atrás de renúncia. É renúncia atrás de renúncia. Verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Quem escuta a palavra de Deus e pratica é prudente. Quem escuta e não pratica é imprudente. E o prudente, quem escuta a palavra de Deus e pratica, é o homem prudente. E o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Então sua casa está segura. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. Foram contra aquela casa, mas a casa não caiu, porque estava edificada na rocha. E aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa na areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Bora entender isso aqui. Quem ouve e pratica é prudente. Quem ouve e não pratica é insensato. O prudente constrói a casa na rocha e o imprudente constrói a casa na areia. O que é que significa? Jesus está falando ali do terreno? Não. A questão não é o terreno. Jesus está falando de profundidade. O que são duas pessoas no mesmo lugar. Uma casa aqui, outra casa aqui. Uma está na rocha, a outra está na areia. Por que estão no mesmo lugar e uma está na rocha e outra está na areia? Porque a casa que está alicerçada na rocha é a casa que o camarada cavou, desceu, até encontrar a rocha. Aí pegou o alicerce dele e botou lá embaixo, na rocha. Essa casa aí pode vir o que for, ela está segura. Agora aquele que cavou, cansou, não achou a rocha e botou ali mesmo a estrutura dele, a coluna dele, aquela casa ali, quando vem a luta lá, o vendaval vai cair. E a Bíblia diz que grande
é a sua queda. Então, qual é o segredo? A profundidade do nosso relacionamento com a rocha que é Cristo. Esse relacionamento tem que ser profundo, porque se for um relacionamento superficial, ninguém vai suportar nada. Pode vir as provas de Deus. Desceu a chuva vem da onde? Do céu, lá de cima. A chuva vem de cima. Pode vir as provas de Deus, a chuva. Correr os rios. O rio corre da onde? No nosso nível. Tem os problemas do ser humano, da vida humana, que eu mesmo me embolo. Eu tenho um cartão que o limite é 1.000, eu ganho 1.200, aí eu compro 1.000, pago 1.000, vou viver como com 200, pagar água, pagar luz. A mulher toda hora quer comer uma acarajé. Como é que eu vou viver desse jeito? Eu vou me embolar todo. Vou pagar o mínimo. Isso aqui, ó. Eu tenho que ter profundidade com Deus para eu saber controlar a minha vida, minhas coisas e meus gastos. Correr os rios e assoprar os ventos. O vento vem da onde? Do ar. Quem é que habita no ar nas regiões celestes? Os demônios. Além das provas que vêm de Deus, além dos problemas que são da nossa ordem, da nossa natureza humana, ainda tem as tentações, as investidas do diabo. Mas se a casa estiver na rocha, se você descer e se aprofundar e tocar na rocha e se firmar na rocha, pode vir a prova, pode vir os problemas humanos, pode vir o levante das trevas, você está firme. Mas se descer um pouquinho só e botar na areia mesmo ali, na prova você toma um tombo, na luta diária você toma um tombo, na investida do cão toma um tombo. E a Bíblia diz que grande foi a sua queda. Qual é o segredo? Profundidade, descer, relacionamento profundo com Deus. É isso que mantém a gente de pé. Aí o camarada, quando você acorda, você acorda 7 horas da manhã, toma um chá de camomila e aguenta o dia todo? Ninguém aguenta. Pode aguentar se não tiver. Mas quem aguenta ficar o dia todo? Aí você toma um chá de camomila e vai trabalhar na construção civil. Você aguenta? Vai bater uma laje. Não aguenta, irmão. Aí quando chega meio-dia, tem um chazinho de capim santo com limão. Aquele copo de cafezinho. Capim santo com limão. Uma delícia, mas deste tamanho. Quando chega de noite, tem um chazinho de erva cidreira. Você vai tomar 3 copinhos de chá o dia todo? Você não vai aguentar. Como é que você vai ter energia para trabalhar? Agora joga para a vida espiritual. Você acorda. Bom dia, meu Deus. Tudo bem? Eu dormi bem, viu? Meio-dia. Abençoa aqui, meu Pai, essa comida. De noite, obrigado por esse dia, meu Pai. Isso é profundidade com Deus? Não é, não. Graças a Deus que você ainda falou umas 3 vezes com Ele. Mas profundidade não é. O relacionamento tem que ser profundo. Você tem que descer até encontrar rocha. É isso que vai lhe dar segurança. Essa rocha que vai lhe dar segurança. Então, quem não faz isso, para Deus, é insensato. Se é ficar nessa oração assim, bom dia, meu Deus, abençoe esse feijão, meu Pai, e até logo que eu já estou dormindo, insensatez. Quem diz essa palavra aqui, viu? E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Vem prova de Deus, tem o nosso problema aí, que do nada alguém olha para a gente e diz assim, ó, não fui com sua cara, do nada, alguém olha e diz que não fui com sua cara, do nada, ainda tem o levante das trevas. Como a gente vai suportar isso se não tiver profundidade com Deus? Aí, alguém diz para você assim, você tem 2 caras. Alguém diz para mim, você tem 2 caras. Se eu tivesse 2, você acha que eu ia estar usando essa, meu irmão? A outra é a mais bonita. Não tem 2. Você tem que ter paciência. Essa paciência só com profundidade, intimidade com Deus. Porque senão você responde na carne, no impulso. Responde no impulso. E aí vai desagradando a Deus. Não está roubando, não está matando esses pecadões, entre aspas, não está fazendo nada disso. Mas está desagradando a Deus. Está desagradando a Deus. Então, quem é o prudente que edifica a casa na rocha? Quem desce a casa do oleiro, desce até encontrar a rocha para ter segurança. E o imprudente, aquele que faz uns 2 buraquinhos, aí esse que não cava, bota um telhado lindo, aquele telhado ecológico, aquela fachada linda, aqueles vidros verdes, que eu esqueci o nome, aquela varanda gourmet, aquela não sei quantos quartos, ar-condicionado, mas está na areia. Adianta tudo isso para uma casa que está na areia? Tipo assim,
canta, prega, a fachada, canta, prega, faz isso, mas com a casa na areia, adianta. A fachada, linda, a fachada é linda. Tem a sua fachada linda, maravilhosa, tem até parede de ouro, contanto que ela esteja alicerçada na rocha. O alicerce tem que ser a rocha, porque não adianta nada a fachada maravilhosa, parecendo casa de cinema, casa de boneca, casa disso, se ela estiver na areia. A autoridade de Jesus, verso 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas, como aqueles que copiavam a palavra. Jesus tinha autoridade, não ensinava por ensinar. Jesus tinha, isso que fez a diferença em Jesus, viu? A autoridade que ele tinha. O leproso purificado, capítulo 8, verso 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande... Opa, aqui. Isso dói meu coração. Dói meu coração por causa de mim, no caso, né? Por Jesus, descendo do monte, pô. Jesus pregava, Jesus orava. Jesus é rei dos reis. Rei dos reis, senhor dos senhores. Eu vi um documentário que o vaso sanitário de Saddam Hussein, aquele que era líder lá do como é o nome? Iraque, obrigado, do Iraque. Ele já morreu, né? Mas quando estava vivo, o ditador lá, o vaso sanitário era de ouro. Ele era um ditador, vaso sanitário de ouro. Jesus é rei de reis, nome que está acima de todo nome. Jesus é Deus, todo-poderoso, Criador. Veio para servir, ia para o monte pregar, ia para o monte orar, curava, ensinava. Foi constrangedor. E muitas vezes muitas vezes as pessoas querem ser servidas. Qual é a necessidade? Irmão, a pessoa pode ter a fortuna que for. Qual é a necessidade de um vaso sanitário de ouro? O que é que a gente joga no vaso sanitário? Tem que ser de ouro? Compra o porcelanato do bom, compra um vaso aí de R$1.000, não sei quanto, mas de ouro? Isso é vaidade, desperdício, não precisa isso. Mas veja como o ser humano é, né? Eu cheguei na igreja, eu era visitante. Um domingo eu entrei nessa igreja como visitante. No outro domingo, que foi 1º de fevereiro de 98, eu entrei nessa igreja como visitante. No final do culto, me converti. Quando eu me converti, eu me tornei o congregado, passei a ser congregado na igreja. Fiquei congregado. Quando eu me congreguei até me batizar. Quando eu me batizei, me tornei, aí fui subindo, de visitante, degrau 1, congregado, degrau 2. Depois passei a ser membro, degrau 3. Depois que eu passei a ser membro, me batizei, me chamaram para ser professor da escola bíblica dos jovens, degrau 4. Depois me chamaram para ser, tudo isso aconteceu mesmo, estou falando minha caminhada. Depois que eu fui professor da escola bíblica dos jovens, me chamaram para ser o líder dos jovens, degrau 5. Depois eu passei a ser vice-presidente da igreja, degrau 6. Hoje eu estou pastor da igreja, degrau 7. Cheguei como visitante, subi, degrau 7. Essa aí é a caminhada do homem. Subi. Cheguei na igreja, na empresa, eu era o cargo mais baixo, e aí fui isso, passei a ser office boy, passei a ser auxiliar, passei a ser o não sei o que lá, hoje eu sou o presidente da empresa. Subiu, né? Agora, qual foi a caminhada de Jesus? Rei dos reis, que desceu, até chegar ao meu nível. Ele faz o contrário da gente, a gente insiste em fazer o contrário dele. A gente quer sempre crescer, né? Ele diminuiu, até chegar na gente. Como não servir a esse homem, como não servir a esse Deus, que tem uma proposta dessa, quer ser o maior, seja o menor. E eu não estou dizendo blá, não, eu fiz isso. Eu estava no céu e desci para cá. Eu fiz isso. Eu sou o maior e vim ser o menor. A gente vê isso, por que quer fazer o contrário? Por que a gente quer fazer? A gente não é a gente aqui, não. A gente aqui também, mas estou falando do ser humano normal. Por que do ser humano no geral? Por que a gente quer fazer o contrário? Deus desceu. Ele poderia mandar um anjo, pô. Ele poderia criar um ser, qualquer ser desse aí, para vir e morrer no meu lugar. Mas ele veio. Ele que veio, pô. Você imagine aí, pá, a gente todo culpado, ele vindo no lugar da gente. A gente chega assim para eles assim, ó, a gente falando com ele,
o senhor tem 3 dias aí, viu? Se eu não sair do aluguel, eu saio da sua presença. Fosse no Antigo Testamento, na hora, era fulminado. Na hora, sem conversa. Hoje estamos na graça. A gente fica com cangote grosso, ousado. Vou botar Deus na parede. Não sabe o tamanho da bobagem que está falando quem fala isso. Não sabe. O único que poderia dizer isso não diz. Quando alguém diz assim, ó, vou botar Deus na parede, Deus poderia dizer, você sabe com quem você está falando, mas nem isso ele diz. Quem fala isso é a gente, que dá carteirada de nada, carteirada disso, carteirada daquilo, a gente dá a opção de carteirada aí. Mas o único que poderia dizer, você sabe com quem você está falando, não diz nada, tem paciência, compreende, tem misericórdia, perdoa, até chegar o dia do juízo. Porque no dia do juízo, vai dizer, meu Deus, mas hoje eu vou... Não, aqui na porta do céu, eu senti sua presença, estou todo arrepiado, agora eu me conserto. Não, já foi, agora já foi. Agora é a sentença só, agora só é a sentença. Você tinha de fazer lá, você tinha de fazer aqui. Por isso, irmãos, que a gente precisa levar nossa vida cristã a sério. Não é que a gente não leve, não é isso que eu quero dizer. Mas toda a seriedade ainda é pouca. Atentar para as coisas simples da palavra, porque a gente se conforma, não mato, não roubo, não fumo, estou bem demais. Não! Tem que conhecer a palavra, porque muitas vezes nós estamos errando por ignorância. A gente nem sabe que a palavra diz aquilo e a gente faz o contrário daquilo, por ignorância. Por isso que é importante conhecer. Descendo do monte, seguiu a grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. Jesus tocou no leproso. Lepra é aquelas feridas no corpo, né? Aquelas feridas abertas, que não fecha, cheira mal. Jesus tocou. Jesus não teve nojo. Não teve nojo. Se chegar alguém aqui, todo defecado, é pecado você achar que está fedendo? Não é pecado. Se você não resistir e acabar vomitando, é pecado você vomitar por conta daquele fedor? Não é pecado. O pecado é você deixar de dar um banho nele por causa dessas coisas. Quem que vai dizer que está cheiroso? Pelo amor de Deus, né? Aí é preciso estar, meu irmão, já sendo arrebatado para pegar o homem todo, desculpa que eu vou falar aqui, viu? Todo sujo de cocô e você dizer que está cheiroso. Não está cheiroso não, está fedendo mesmo, pô. Está fedendo. Mas mesmo com aquele fedor insuportável, a gente tem que pegar e dar um banho. Tem que pegar e dar um banho. Tapando o nariz, vomitando, e alguém vai dizer, está com nojinho, mas está fazendo. Ele que está lá, que não está com nojinho, está distante. Com toda a dificuldade, pegue, dê um banho, passe sabonete, peça roupa. Fábio tem uns negócios aqui dentro. O que você quiser, Fábio consegue. Você quer um sabonete, Fábio consegue. Fábio devia ser um almoxarifado. Você quer uma calça, Fábio consegue. Quer uma camisa, Fábio consegue. Fábio consegue tudo. Chega alguém assim, você pede para Fábio, dá um banho, leva no banho, dá um banho e cuida. Porque Jesus não teve nojo. Então Jesus tocou no rapaz e disse, seja limpo. E logo foi purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Acho que todo mundo já leu isso aqui. Mas quando você leu isso aqui, você procurou saber o que é isso? Mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho? O que é isso? Ele está falando de que aqui? Que oferta é essa? Vamos lá, Levítico, capítulo 14, e aqui eu termino. Levítico 14, lá no comecinho da Bíblia. Levítico 14, vai falar acerca do leproso. O leproso depois de curado. Levítico 14, verso 1. Vou dar um tempo para você abrir. Levítico capítulo 14. Gênesis, primeiro livro, Êxodo, Levítico, terceiro. Levítico capítulo 14, verso 1. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo,
esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, ou seja, no dia que ele ficar curado, de uma maneira natural, de remédio, ou alguém curando lá, Deus usando alguém. A lei para o leproso purificado é essa: será levado ao sacerdote. Jesus disse: vai ao sacerdote. O leproso tinha que ser levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará por aquele que se houver de purificar, ou seja, ordenará ao leproso, que se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e sopo, e mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sob águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas, e sobre aquele que há de se purificar da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Pega 2 aves, pega madeira, pega carmesim, uma ave mata, joga numa vasilha, pega aquele sangue ali da ave morta e joga assim nele, ó, e pega a ave viva e solta. Tudo aquilo ali era oferta para Deus. Quando alguém fosse curado, tinha que dar essa oferta para Deus. Aí Jesus cura o leproso, Mateus 8, que a gente está. Aí Jesus cura o leproso e diz assim para ele: você acha que Jesus curou esse leproso em vão? Jesus curou esse leproso para falar com a gente hoje. Jesus curou esse homem aqui para falar com a gente hoje. Qual foi o versículo? 4, né? Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, como a gente leu, e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. A oferta, aos olhos de Deus, é um testemunho. Nossa conduta, trata bem as pessoas, não peca, é testemunho, é um bom testemunho. Mas a nossa questão financeira também é um bom testemunho aos olhos de Deus. E muitas vezes não estamos dando a Deus, e a gente não atenta para isso, não estamos dando a Deus um bom testemunho ao negarmos a Deus o nosso dízimo e as nossas ofertas. Para Deus é mau testemunho. Quem xinga, mau testemunho. Quem corta as 2, mau testemunho. E quem deixa de dizimar e de ofertar, aos olhos de Deus, mau testemunho. Detalhes da palavra de Deus que a gente não se atenta se não tiver concentrado naquilo que a gente está fazendo. Não mato, não roubo, não bebo, não fumo, estou bem. Nem tanto, neném. Se atente para as outras coisas que a Bíblia diz, se atente. Uma questão, a oferta da cura. Jesus curou para ele: vá em paz, você está curado. Mostre-se ao sacerdote e dê a oferta que vai servir de testemunho. É o rigor da palavra, é o viver a palavra. Jesus estava aqui no seu ministério, então a porta da graça ainda não tinha sido aberta, estava vigorando a lei. Muitas vezes ninguém vê nada, mas Deus que vê tudo sabe que a gente está dando para Ele o mau testemunho quando a gente não dá o nosso dízimo nem a nossa oferta. A gente tem em casa uma caixinha de desculpas. Esse mês é por isso que eu não vou dar dízimo nem oferta. Esse mês é por isso que eu não vou dar. Esse mês é por isso. Esse mês, cheio de desculpas. Podem ter 1000 desculpas, mas nenhuma delas vai deixar com que essa atitude de negligenciarmos essa questão de dízimos e ofertas, nada disso, as desculpas não vão deixar que a nossa atitude soe mal aos olhos de Deus. Não dar o dízimo, não ofertar na casa do Senhor, aos olhos de Deus, é um mau testemunho. Pelo menos é isso que está escrito. Aqui nós finalizamos, versículo 4. A partir da próxima quinta, se Deus quiser, a gente continua de Mateus 8, verso de número 5. Quero conhecer agora as pessoas que estão nos visitando. Você que está nos visitando, dê um sinal assim com sua mão.